Oi pessoal, aqui é o Elson, sou sócio da Safari, eu sou responsável por macroestratégia aqui nos fundos. Vim falar um pouco aqui para vocês de uma coisa que é muito central na maneira como a gente está pensando nossa estratégia, como está pensando a economia aqui, que é a dinâmica de juros de Brasil. Tá? Quando eu olho para as oportunidades de investimento que a gente tem hoje, eu acho que elas estão muito relacionadas no Brasil hoje, essa dinâmica. As curvas têm muito prêmio, a gente tem, e é isso que a gente vai trabalhar aqui um pouco rapidamente, tem condições de ver esses prêmios fecharem ao longo do tempo. E se a gente for vendo essa curva de juros vindo para baixo, as ações, principalmente as domésticas, estão muito baratas. Tá? Por que a gente acha que a gente tem uma oportunidade aqui, talvez seja a melhor oportunidade quando eu penso aí no horizonte de 6, 9 meses que a gente tem hoje no mercado? Eu acho que tem 4 razões para isso. Primeira, o patamar de juros, quando a gente olha para a curva como um todo, o patamar está elevado. Se você olhar para a curva nominal, a gente está rodando a taxas bem acima de 12% a perder de vista. Isso é muito juros e muita inflação. Quando eu olho para o juro real, e a gente gosta de olhar a diferença entre o juro real aqui no Brasil com o juro real nos Estados Unidos, essa diferença está andando a taxas, isso oscila, evidente, mas ela está andando nesse spread a níveis parecidos com o que você tinha lá no período de 2015 na Dilma. Quer dizer, tem muita coisa de risco. O período de 2015 foi a nossa pior combinação de atividade e inflação que a gente tem recentemente. Então tem muita coisa de risco aqui já nos preços quando a gente pensa nessa curva. Tá? Então, patamar é o primeiro ponto. Acho que o patamar é atraente. O segundo ponto, eu acho que é a dinâmica de inflação. Essa é uma história mais difícil, porque a gente está tomando um monte de choques e às vezes esses choques perdura um pouco mais, mas alongando um pouco o horizonte, me parece uma história bastante sólida. Quando a gente pensa em inflação, dá para a gente pensar em 3 grandes blocos aqui. A gente tem a parte de commodities, a gente tem a parte de bens industriais, a gente tem a parte de serviços. Commodities andaram muito desde o final do ano passado, começou com recuperação de China, depois veio Rússia e Ucrânia. Tem uma escassez de oferta gigantesca em várias commodities, tem estoques baixos, a gente sabe dessa história toda. Muito disso, principalmente alimentos, energia eu acho que ainda tem alguns riscos pela frente, mas principalmente alimentos, já passou pelos preços, boa parte desse choque pelo menos. Se você olhar nos últimos números de inflação, a parte de alimentos industrializados já está começando a vir um pouco mais para baixo. Tá? Então aqui eu acho que tivemos os choques, a dinâmica é um pouco melhor. Para bens industriais, essa história global, a gente teve um problema muito grande de paradas de produção em várias cadeias, desde o começo da Covid, mas ela foi agravada lá, principalmente no terceiro tri do ano passado. Pegou um ambiente muito difícil, porque foi um período em que as economias ricas estavam acelerando os estímulos fiscais, então você tinha muita demanda, muito pouco estoque, e a produção caiu. O efeito para preço a gente está sentindo até agora. Tá? Agora, olhando um pouco nos últimos dados, frete, produção de semicondutores, a gente começa a perceber que tem sinais de normalização aqui. E olhando para os preços, efetivamente, vários dos preços industriais ainda estão subindo, mas estão subindo a taxas um pouco menores do que a gente tinha visto. Esse é um processo meio natural, porque ao longo da reabertura, aquela demanda grande que a gente tinha por bens, quando estava tudo fechado, as pessoas ainda com dinheiro foram gastar em bens, trocar os eletrônicos, reformar a casa. Essa demanda está se deslocando para serviços agora com a economia aberta. Então você tem menos demanda agora e uma normalização de oferta. A gente acha que industriais caem também nos próximos meses, tá? A inflação de industriais. O último bloco, que é o bloco mais perigoso para o Brasil, porque aqui tem indexação, é serviços. Mas serviços estão mais altos também.
Eu atribuo menos a indexação. A indexação é um risco, é uma coisa para se olhar, mas é um componente grande de serviços agora que pressionou preços é a reabertura também. A reabertura tem fases, mas se você olhar para a mobilidade aqui no Brasil dos últimos 3 meses, a volta foi muito forte. Foi isso que a gente está vendo nas grandes cidades, né? O pós-Omicron aqui trouxe a vida de volta para o normal, os escritórios voltaram a encher. Se você olhar toda a parte de restaurantes, turismo, hotel, a gente voltou para um patamar de demanda muito parecido, até acima em alguns casos, do pré-pandemia. Os preços aqui estavam para trás, a gente está vendo uma recuperação grande, isso vale desde passagem aérea até seguro de veículo, vale isso nos serviços, mas vale para uma classe de bens que é importante, que é vestuário. Tudo isso está impactando os preços agora também. Então, se você olhar do final do ano passado para agora, você teve choques em commodities, você teve choques em bens industriais e teve agora esse choque de serviços todos se sobrepondo. Tá? Olhando para frente, commodities eu acho que o patamar é alto, talvez a gente tenha mais surpresas ainda para cima para a energia, mas em alimentos o patamar é alto, não vejo a mesma dinâmica olhando adiante, ainda que seja um patamar muito alto. Industriais eles vêm um pouco mais para baixo, por normalização de oferta e demanda menor, e serviços você reabre uma vez. Então esse excedente de demanda que você fez agora, que pressionou preços, deixa de existir pensando adiante. Acho que a gente tem uma dinâmica um pouco melhor. Então, vamos lá, ponto a ponto, eu falei muito desse segundo, mas o primeiro o preço é atraente, tem muito prêmio na curva. Segundo, eu gosto da dinâmica de inflação. Terceiro e último, que eu acho bastante relevante, a gente, pensando no Brasil, e a gente está numa situação muito diferente de boa parte do mundo, pelo menos em relação aos países ricos, a gente avançou muito no ciclo de política monetária. A gente está muito perto do final. Podemos discutir se tem mais uma reunião de 50 e mais um pouquinho, ou se ele já para na próxima, mas a gente está perto do final do ciclo de aperto, muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que está começando a trilhar esse caminho. A gente sabe que tem uma desaceleração da economia adicional encomendada, até por todo esse esforço de política monetária que a gente está fazendo. Isso dá consistência para queda de preços, ajuda a segurar um pouco expectativas. Entrar com esses choques todos, com o patamar de juro real mais alto como a gente entrou, encurta um pouco esse período de inflação mais alta. Se eu somar todos esses fatores, eu acho que a gente está muito perto do pico de inflação e ainda que seja muito turbulento essa trajetória toda, porque, de novo, eu estou sobrepondo uma série de choques e alguns choques duram um pouco mais, ao longo dos próximos meses você vai ver essa inflação vindo um pouco mais para baixo. Eu olho para isso, olho para o patamar de preço, eu acho que esse juro real vai começar a ceder ao longo dos próximos meses, tá? Aqui eu acho que é a grande diferença. Se a gente tiver isso e tiver um desfecho de eleição, vamos chamar de civilizado, em que você não exagere ou que você não desancore muito mais o fiscal, eu acho que aqui tem uma oportunidade boa. É uma oportunidade de ciclo, não é que o Brasil está melhorando muito. O choque de commodities ajuda a gente, é evidente, mas a gente não está melhorando muito na parte de produtividade, não estamos falando em nada disso. Mas a gente está com juros muito acima do que seria um equilíbrio mais de longo prazo. Então, tem uma história de queda de juros aqui e de retomada aí um pouco mais adiante. Se a gente estiver correto, olhando aí para o mercado, eu acho que os setores do tipo rentals, as locadoras de veículos, incorporadoras, alguns cases de varejo, pensando menos em momento de lucros, mas pensando mais em empresas que tiveram os múltiplos mais amassados, que perderam muito preço nesse período agora, por causa do aumento do juro real, eu acho que tem uma história aqui de recuperação que está se formando. Tá? Olhando para 6 meses, essa parece ser uma grande aposta para pegar essa recuperação, muito por causa da queda da taxa real de juros. É isso por hoje. Eu vou ficando por aqui. Em breve a gente divulga um próximo falando de política e eleições que conversam muito com essa história de juro real mais baixo. Tá? Obrigado.